Então abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Deu certo, Fê? Primeiro livro de Samuel 16. Nós vamos ler o versículo de número 14. Vocês encontraram? Está assim a palavra de Deus. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, Deus permitiu que um espírito maligno o atormentasse. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, nosso Senhor, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Versículo de número 17. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Quantos podem dizer amém por essa palavra? O primeiro homem que teve o prazer de ser chamado de rei sobre a casa de Israel foi Saul. Por aclamação pública, pedido do povo, Deus permitiu que Saul fosse estabelecido como o primeiro monarca para liderar a casa de Israel. Saul começou seu reinado, guitarra. Saul começou seu reinado excelentemente bem, acatando todas as orientações que Deus dava para ele. O grande problema no reinado de Saul foi que no meio do caminho ele literalmente se desgovernou. Virou as costas para todas as orientações que Deus estava passando para ele. E como o segredo de tudo na vida não está na maneira em que eu começo, mas sim na maneira que eu termino, Saul, por ter abandonado as orientações de Deus, teve um dos piores fins que um rei poderia ter. Deus o rejeitou. E essa rejeição levou Saul para um fim caótico. Na verdade, Felipe, foi uma catástrofe que aconteceu com o rei Saul. Guitarra, como você se chama? Jean. Saul teve um dos piores fins que um rei poderia ter. Mas ele passou grande tempo, Felipe, do reinado dele, mesmo rejeitado por Deus, ainda ocupando aquela posição e exercendo aquele poder. Mas nesse período em que Saul estava reinando sem a aprovação de Deus, Deus já estava procurando um substituto. Deus já estava procurando um novo rei, que foi aquilo que eu preguei para vocês aqui. Foi eu e você, né? A primeira vez que eu estive no evento de vocês. E eu não vou repetir as mesmas coisas que eu falei aquela vez. Eu só quero fazer aqui algumas observações com vocês. E se vocês não pegarem, é que vocês estão mal, hein? Olha, isso aqui não tem no Google. Pode me ajudar hoje de novo? Nós vamos fazer algumas observações aqui de como foi a maneira que Deus iniciou o que tinha na vida de Davi. Felipe, eu não estou brincando. Se ele não pegar, eu já vou embora.
Já está tarde mesmo, aí a gente acaba a live. Seu nome mesmo? Mateusão. Mateus, lê o versículo 1 do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Olha Deus falando, não adianta mais você ficar insistindo com ele. Porque agora quem não quer mais ele no trono, sou eu. Imagine Deus falar isso. Não tem como mais aquele indivíduo ocupar aquele cargo. É o que Deus está falando aqui para Samuel. Não adianta você ter dó. Agora sou eu que não quero mais ele liderando o meu povo. Ô Felipe, se ele não pegar, nós vamos pular lá. Continua, ó. Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Aí o que Deus falou com Samuel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Eu sei que você é inteligente, Mateus, né? Isso. Mateus, eu sei que você é inteligente. Deus falou para o profeta encher o vaso de azeite, porque Deus iria enviá-lo até Belém, na casa. Olha que tremendo isso aqui, cara. Acabou de descer essa. Deus falou o nome do pai. Deus falou o nome do dono da casa. Enviar-te-ei até Belém, a casa de Jessé, porque dentre um dos seus filhos me provi de um rei. Pega isso, Mateus. Deus falou o nome do pai, do dono da casa. Uau, você pegou? Mas não falou do filho. Se Deus tivesse revelado o nome do filho que seria o futuro rei, não haveria toda aquela confusão. Lembra quando Samuel chega? Ele olha para Eliabe. Eliabe era o primogênito mais bonitão, o que mais parecia com Saul. Quando Samuel olha para Eliabe, ele diz: certamente esse é o escolhido. Por que Samuel chega lá? Gente, se vocês não pegar, acabou. Por que Samuel chega na casa de Jessé e não sabe qual era o filho de Jessé que Deus tinha escolhido para ser o futuro rei? Fala, Mateus. Porque Deus ainda não tinha revelado o nome. Eu sei que você é inteligente. Se Deus não revelou o nome, isso quer dizer que poderia ser qualquer um dos filhos. Sim. Porque o fato de Deus não falar qual era o filho escolhido, já era uma possibilidade sobre a vida de todos. Agora a pergunta é essa, Mateus. Se nenhum poderia ficar de fora da reunião, porque Deus não tinha revelado o nome do filho que seria o futuro rei, por que Davi foi o único filho? Pega isso. Por que Davi foi o único filho que Jessé não mandou chamar para essa reunião? Já parou para pensar nisso? Deus não falou o nome do filho que seria o rei, então o pai deveria chamar? Todos. Mas ele não chama Davi. Jessé, Quer que eu chame Davi? quer que eu chame Davi? Não precisa não. Mas Deus não revelou o nome. Nem Samuel. Sabe qual é o filho? Você não acha melhor chamar Davi? Precisa não. Eu tenho gente melhor em casa. Então não é para colocar o nome de Davi na lista? Não precisa. Eu estou começando a arrepiar. Se você não pegar, eu pulo aí. O pai está com o poder de listar. Só entre nós dois, guitarra. Quem está com a caneta na mão? O pai. O pai é quem determina quais nomes serão convidados para aquela reunião. E quando alguém pergunta, coloca o nome de Davi na lista, o pai diz, não precisa. Porque
Davi jamais será o escolhido para ser rei. Na cabeça de Jessé, nunca que Davi seria o rei de Israel, porque Davi era um simples pastor de ovelhas. Pega isso, gente. Quando eles não colocam o nome de Davi na lista, Deus diz: eu vou confundir essa quadrilha. Pegou, Mateus? Vai chegando todo mundo, Deus não confirma nenhum. Aí Samuel fica assim: eu não estou entendendo. Deus me falou que você tem um filho que será o futuro rei. E agora eu estou aqui na tua casa. E nenhum Deus está confirmando. Acabaram-se os mancebos? Jessé, tem algum filho que você não colocou o nome na lista? Aí Jessé diz: tem um que eu deixei lá no pasto. Mas por que você não colocou o nome dele na lista? Porque, na minha opinião, ele não serve para ser nada além de pastor. Foi aí que você errou, Jessé. Você se esqueceu que quando Deus tem plano, Deus não depende que o nome esteja na lista dos homens. Alguém pegou? Alguém pegou? Pegou, vai lá, repete para eles. Jessé, o seu maior erro foi se esquecer que quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus não depende que o nome dessa pessoa esteja na lista dos homens. Deus até permite que os homens planejem, mas é Deus quem dá a última palavra. Vocês montaram a lista, mas Deus está parando a reunião para dizer: hoje é dia de eu levantar um que não está na lista. Manda chamar Davi, porque ninguém vai se assentar na mesa enquanto ele não chegar. O menino que não estava na lista, eu estou todo arrepiado, Mateus. O menino que não estava na lista, agora Deus cria uma situação para colocar ele dentro do negócio. Não, você não pegou. Eu vou falar mais uma vez. Davi não estava na lista do próprio pai. Mas quando Deus tem um plano, nem que Deus tenha que parar gente para que você entre naquilo que Ele quer que você esteja dentro, Ele faz isso. Mas o que Ele preparou para você, você vai viver. Pega isso aqui, eu estou lhe dizendo que muitas vezes Deus trabalha com os não listados. Gabriel, Mateus, eu só vou jogar para o alto. Só jogar. Quem tiver ligado vai pegar. Isso aqui não tem no Google. Você lembra na multiplicação dos pães e peixes? Lembra? Na lista da conta, quantas pessoas tinham lá? Aproximadamente 5.000 pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então só foram contados os homens. Se ele não pegar, nós pula. Vou falar de novo. Na multiplicação dos pães e dos peixes, quem estava na contabilidade? Os homens, aproximadamente 5.000 pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Agora me fala uma coisa. Tem 5.000 homens na lista. Quem apareceu com os pães e com os peixes? Pegaram. Você lembra quem apareceu com os pães e com peixes? Um menino. Um menino que não estava na lista. Alguém pegou? Às vezes Deus usa as pessoas mais improváveis. Talvez você se enquadre nesse perfil do que não faz parte da lista. Nós somos os não listados. Mas Paulo disse: não se preocupe, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
Deus escolheu as coisas vãs e desprezíveis desse mundo. Deus escolheu os que não são, os que não estavam na lista, para confundir aqueles que se achavam garantidos. Você pode expressar alguma palavra que glorifique ao nome do Todo-Poderoso? Eu estou vendo gente de pé ali, Mateus. Vamos lá. Gente, pega isso daqui, ó. Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé ungir um rei. Lê o versículo 2. Disse Samuel. Ó, quem falou? Samuel. O profeta. Isso. Falou o que, Mateus? Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Olha o medo, guitarra. Olha o medo do profeta Samuel. Como eu vou ungir um novo rei se já tem um rei? Lê de novo 2. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. O medo de Samuel é que Saul descobrisse que ele estava indo ungir um novo rei. Se você não pegar, eu pulo, gente. Isso aqui não tem no Google. Pode colocar minha pregação de Davi, que isso você não vai ver lá. Isso aqui é pérola. Samuel se intimidou porque ele ficou com medo de Saul descobrir que ele estava indo ungir um novo rei. Vê o que Deus falou para ele. Continua o 2. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Peraí. Mas no 1 Deus falou que ele ia fazer o quê? Ungir. E aqui Deus está mandando ele fazer o quê? Sacrificar. Pegar um novilho e sacrificar. E falar que está indo sacrificar. Só entre nós dois. O medo de Samuel, se ele não pegar, a gente pula. O medo de Samuel era que Saul descobrisse o quê? Que ele estava indo de outro rei. Aí Deus está falando: quem falou que é para você abrir a boca para falar o que está indo fazer? Samuel, aprenda uma lição. Nem tudo que eu mandar você fazer, você pode sair falando para todo mundo. Tem algumas coisas que para darem certas, você vai ter que ter estratégia. Samuel, cuidado para quem você abre a boca para revelar os segredos que eu te dei. Nem todo mundo Alguém está de pé ali pode saber o que eu vou fazer. Então cuidado para não falar demais. Só fala o necessário. Não fala demais. Aprenda isso. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Alguém está pegando ali? Essa mensagem é para você que está precisando de uma palavra. E a palavra que Deus me deu nesse momento para te entregar é essa: pare de revelar para todo mundo os segredos que Deus confiou para você. Samuel, vai e unge. Mas não precisa falar para todo mundo que você está indo fazer, porque senão vai atrapalhar o processo. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas, Mateus? Por quê, pastor? Qual? O problema de muitas pessoas é que elas não conseguem guardar segredos. Ó, tem pastor pegando ali. Quer falar para todo mundo tudo que vai fazer. Você pode educadamente falar para quem está do seu lado: nem tudo que você vai fazer você pode falar para todo mundo. Nem tudo que Deus te orientar você pode sair contando. Enquanto você não pegar, eu não vou parar. Deus está falando: Samuel, agora é a hora de ser estratégico. Agora é a hora de você ser águia. Agora é a hora de você conseguir fazer uma leitura. Não é hora de você falar tudo que você vai fazer. Vai, pega um novilho contigo e fala que vai sacrificar só. Aí ele diz: convida Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei
como você deve proceder. Ele chega na casa, acontece o episódio que eu falei para vocês. Deus faz com que Davi entrasse numa reunião que o nome dele não estava na lista. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Mateus. Davi foi ungido ao que na casa dele? Rei. Só que no outro dia ele foi para o trono ou voltou para o pasto? Voltou para o pasto. Mas ele foi ungido ao quê? A rei. Que loucura é essa? Você está falando que o menino foi ungido a rei e não foi para o trono no outro dia? Não, foi para o pasto. Voltou. Agora me responde uma coisa. Davi ficou tristinho ao ter que voltar para o pasto? Não. Davi começou a chorar? Não. Davi entrou em depressão? Não. Davi se revoltou? Não. Alguém está pegando? Davi se sentiu frustrado? Não. Mas você está falando que ele foi ungido a rei e não foi para o trono no outro dia? Não. E mesmo assim não ficou triste? Não. E aí, Davi? Que loucura que fizeram com você. Agora está todo mundo te zoando. Onde já se viu? Ser ungido a rei e voltar para o mato. Isso aí é loucura. Entra no Facebook, que agora só dá o seu nome. Coitado de Davi. Iludiram Davi. Eu falei para você que esse negócio de acreditar em profeta, que esse negócio de se envolver com profeta, que esse negócio de ficar em igreja, que esse negócio de receber óleo, nem sempre dá certo. Olha aí agora. Você virou motivo de deboche. Você já viu, Davi? O Instagram. Fizeram meme seu. Coitadinho. Ele pensou que seria alguém na vida, mas voltou para o mato. E aí, Davi? Você não vai chorar? Você não vai ficar triste? Claro que não. Mas como? Você foi ungido a rei e a sua vida não mudou. Você voltou para o mato. Como que você não vai chorar? É que não importa o lugar que eu estou. O que importa é que eu já sei quem eu sou. Eu já sei, acabou. Não permita que nenhum ambiente desconfortável te faça esquecer quem você é. Davi, Deus está falando com você. Você não é o que o ambiente diz que você é. Você não é o que as pessoas acham que você é. Davi, você é aquilo que eu te revelei no oculto. Segura a identidade que eu te dei. Ele é que vai te manter de pé.